Vamos ao Antigo Testamento? Abram comigo, por favor, em Josué, capítulo 2. Livro de Josué, capítulo 2. Oi, meu irmão. Josué, capítulo 2. Todos acharam? Diz assim o texto. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente, como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, entraram em casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram em tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: É verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíreis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, como tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: A nossa vida responderá pela vossa, e se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, porque nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe e teus irmãos, e a toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciardes esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuravam por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Palavra do Senhor, irmãos. Vamos orar mais uma vez.
Soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, estamos diante da Tua palavra e nós reconhecemos, ó Deus, que não estamos diante de um livro qualquer. Sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, sabendo que a Tua palavra, ó Deus, é pedra que esmiuça a penha, sabemos que a Tua palavra é fogo, Senhor. Te pedimos que ela nos revele toda a verdade e nos conduza a toda a verdade, que ela, ó Deus, venha suprir todas as nossas necessidades espirituais. Ó Deus, que através da exposição da Tua palavra, o Teu reino avance, a Tua igreja seja edificada e o nome do Teu Filho Jesus Cristo seja glorificado. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Os irmãos, em algum momento, já devem ter assistido a um filme ou uma série em que o personagem assume o papel de agente duplo. Essa pode ser uma comparação, irmãos, que nós podemos aplicar ao papel de Deus quando nós estudamos o livro de Josué. Diferentemente da ficção, onde o agente trabalha colhendo informações para o lado dos mocinhos ou dos vilões, Deus ele vai agir de maneira um pouquinho diferente. Deus ele vai trabalhar em favor do seu próprio lado. Deus ele não trabalha nem para A ou para B. Deus trabalha em favor de si mesmo. E essa ação dupla da parte de Deus, irmãos, está relacionada ao seu caráter. A tomada de Canaã não era apenas um ato de conquista territorial, irmãos. Ela simbolizava o cumprimento duplo do caráter de Deus. Primeiro, a sua fidelidade em cumprir promessas e a sua justiça ao executar juízo. Deus estava cumprindo a sua promessa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó, ao trazer Israel para a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Esse ato, irmãos, representava não apenas uma promessa antiga, mas a continuidade da aliança de Deus com o seu povo, mostrando que ele é fiel e cumpre aquilo que promete. Além do cumprimento de uma promessa, a tomada de Canaã também estava simbolizando o juízo divino sobre os povos que habitavam ali. Povos que por gerações viviam entregues a idolatrias e práticas contrárias à vontade de Deus. Quando nós vamos em Gênesis 15, 16, nós vamos abrindo mais para frente esse texto, Deus vai revelar a Abraão que o pecado dos amorreus ainda não havia chegado ao ponto do juízo. Séculos depois, com a chegada dos israelitas, o tempo havia chegado e o julgamento de Deus se manifestava pela retirada desses povos e pela entrega da terra a Israel. Assim, irmãos, o ato de tomar Canaã é um retrato completo do caráter de Deus, fiel em suas promessas para com o seu povo, mas justo e santo em sua resposta ao pecado. E destacando, irmãos, esse aspecto, esse segundo aspecto do caráter de Deus, esse aspecto de juízo que nós encontramos em todo o livro de Josué, e especificamente nesse capítulo 2 que nós acabamos de ler, é que eu quero refletir, eu quero meditar com os irmãos sobre as características do juízo de Deus. Com a graça de Deus, irmãos, nós vamos identificar como o juízo de Deus ele se apresenta, quais os propósitos e também quais as aplicações práticas nós podemos trazer para a nossa vida. O primeiro ponto que eu quero considerar, irmãos, é que o juízo de Deus, ele é soberano. A soberania de Deus, irmãos, não a aplicação do seu juízo significa que ele tem total autoridade e controle sobre toda a criação e julga tudo e todos de acordo com a sua vontade, sem ser influenciado ou limitado por forças externas. Nesse evento da invasão de Jericó, a soberania de Deus, nós vamos identificar, ou melhor, dividi-las em 3 aspectos. O primeiro aspecto que eu quero dividir é o aspecto temporal. Como eu falei há pouco, vamos em Gênesis capítulo 15, versículo 15 e 16 também, por favor. Gênesis capítulo 15. Gênesis 15, versículo 15 e 16. Todos acharam? Diz assim: Então disse a Abrão, Deus falando com Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos.
mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus, irmãos, ele faz uma promessa a Abraão sobre a herança da terra de Canaã para seus descendentes, mas estabelece também um tempo, um período de espera, até que o juízo sobre os habitantes da terra fosse plenamente aplicado. O Senhor promete a Abraão que seus descendentes herdariam a terra de Canaã, mas não de forma imediata. Haveria um tempo, uma espera, haveria um espaço de tempo aí de mais ou menos 400 anos, durante o qual o povo de Deus ficaria escravizado no Egito. Depois, Deus vai explicar que essa espera estava ligada ao fato de que a iniquidade dos amorreus, os amorreus, irmãos, essa expressão amorreus pode estar ligada a um grupo especificamente, a uma etnia, mas também a várias tribos que habitavam aquela região de Canaã. Então, eles também eram chamados de amorreus. E Deus está dizendo que a espera estava ligada ao fato de que esse grupo, os amorreus, ainda não havia atingido o seu auge. Somente quando a maldade dessas nações se tornasse completa, é que Deus traria juízo sobre elas. O aspecto primeiro da soberania de Deus no seu juízo é que ele é temporal. Deus estabeleceu um tempo para explicar o seu juízo. E esse tempo chegou e Deus agiu. E Deus se mobilizou para cumprir o seu juízo sobre a terra de Canaã. O segundo aspecto da soberania de Deus, irmãos, que nós observamos aqui no livro de Josué, capítulo 2, é que nós podemos dizer que é um aspecto, vamos dizer assim, instrumental. Vejamos o versículo 1 e 2. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. A soberania de Deus, irmãos, se manifesta de maneira também, do modo pelo qual ele utiliza ou ele age, ele aplica o seu juízo. Quando nós vamos, por exemplo, para Gênesis, capítulo 5 e 6, nós vemos Deus aplicando o seu juízo através da chuva e promovendo um grande dilúvio. Mais à frente, no capítulo 19, nós vemos Deus aplicando o seu juízo com fogo e enxofre na terra de Sodoma e na terra de Gomorra. Quando nós vamos para o livro de Êxodo, nós vemos Deus utilizando as pragas. E agora, irmãos, Deus utiliza o seu povo como instrumento de sua justiça. Israel estava sendo usado como uma arma nas mãos de Deus para punir as nações pagãs, assim como no futuro Deus também utilizaria outras nações para exercer juízo sobre o seu povo, porque infelizmente eles pecaram. Então, no momento em que o povo pecou, Deus levantou os filisteus, Deus levantou os amonitas, Deus levantou os caldeus para exercer punição e juízo contra o seu povo. Deus age, irmãos, como quer e usa quem Ele quer para realizar os seus propósitos. Deus aplica o seu juízo também no meio, no modo, o instrumento que Ele utiliza para executar a sua justiça, o seu juízo. E um terceiro aspecto, irmãos, ainda dentro desse ponto da soberania de Deus, que eu quero destacar, é o aspecto providencial, a providência de Deus. Vejamos o versículo 4 e 7. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os esconder entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Verso 16. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Versículo 22 agora, irmãos.
Foram-se, pois, e chegaram aos montes, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Quando falamos em soberania, irmãos, estamos também diretamente falando da providência de Deus. A providência de Deus está relacionada ao ato de criar e sustentar todas as coisas. Um documento confessional da nossa igreja, o Catecismo de Westminster, vai dizer que a soberania de Deus é o seguinte: pela sua própria vontade e para o louvor de sua glória, da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, Deus, o Criador de todas as coisas, sustenta, dirige e governa toda a sua criação. Cada criatura, cada ação e todas as coisas estão governadas por Deus, desde a menor até a maior. Isso significa, irmãos, por exemplo, que Deus não apenas criou a terra, mas Ele colocou a ela em posição específica no universo, em relação ao Sol, em relação à Lua, de forma que a vida é possível aqui na terra. Deus também, irmãos, significa que os animais que Ele mesmo criou, Ele mesmo providencia o seu alimento. Jesus, falando aos seus discípulos, diz: observai as aves dos céus, não trabalham, não fiam, não constroem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai celeste as sustenta. Isso significa também, irmãos, que nós que fomos criados por Deus, nós que fomos feitos à sua imagem e semelhança, Deus, Ele está no controle de toda a batida do nosso coração. Isso é a providência do Senhor, irmãos. E é possível, irmãos, observar a providência de Deus na aplicação do seu juízo, na preservação dos espias que foram enviados para a terra de Jericó. Deus, através de Raabe, preserva os seus espias. Caso fossem capturados, poderiam aí comprometer toda aquela mobilização militar que estava sendo orquestrada pelo exército de Israel. Nós podemos observar o juízo de Deus, ou melhor, a providência de Deus na aplicação do seu juízo, irmãos, quando nós vamos, por exemplo, para 1 Reis, capítulo 17. Lá vai estar falando a história do profeta Elias, onde ele faz uma oração e exerce o juízo da parte de Deus, promovendo uma seca por toda a terra durante 3 anos e meio. O juízo de Deus sobre Israel, qual foi? A seca, a falta de água, a falta de chuva. Quem foi o instrumento de Deus? O profeta Elias. Mas só que Elias também poderia sofrer as consequências daquela seca. Mas Deus aplica a sua providência, dizendo: vai até o ribeiro, porque lá você vai beber da água do ribeiro, e eu vou ordenar os corvos que te alimentem. Em determinado momento, aquele ribeiro se seca, e Deus ordena a Elias: vá a Sarepta, porque lá também eu ordenei uma viúva que te deu de comer. Deus, irmãos, aplicando a sua providência em meio a juízo. Mas Deus, de forma providente, preservou o seu profeta, orientando a beber da água do ribeiro, orientando a se dirigir à viúva de Sarepta. Deus, irmãos, Ele aplica a sua soberania. A concluir, primeiro ponto a destacar do nosso salmo, ou do nosso texto. Deus, Ele aplica a sua soberania de maneira providencial, de aspecto temporal, e Deus aplica a sua soberania, irmãos, de modo que Ele vai utilizar os seus povo como instrumento para a aplicação do seu juízo. Sobre a soberania de Deus, irmãos, para concluir esse primeiro ponto, eu quero destacar o Salmo 115, que diz, verso 3, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Nabucodonosor, lá na frente, no capítulo 4 de Daniel, depois que ele recobra a consciência, ele vai dizer o seguinte: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vil o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? O juízo de Deus, irmãos, é soberano. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, eu quero destacar a segunda característica, dizendo que o juízo de Deus é justo. O texto que nós acabamos de ler, Gênesis 15, 16, diz:
Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela deve servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Deus, irmãos, em Deuteronômio, falando através de Moisés, diz: ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus, um povo grande e alto, filhos de gigantes que tu conheces e de que lhes já ouviste. Quem resistiria diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo consumidor, que os destruirá e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te tem falado. Quando, pois, o Senhor teu Deus lançar fora diante de ti, não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a terra, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. A destruição de Jericó, irmãos, das outras cidades cananeias, não era uma destruição, não era uma atitude arbitrária. Deus não estava sendo um ditador perverso, arbitrário. Deus havia sido paciente com essas nações por séculos, mas seu pecado havia chegado ao limite. Canaã era uma terra corrompida pela idolatria e práticas imorais. O juízo divino estava prestes a ser derramado como resultado direto dessa perversão. O juízo de Deus sobre Jericó e as nações cananeias, irmãos, era justo, pois as nações haviam acumulado séculos, gerações e gerações de idolatria, de sacrifícios humanos e outras práticas abomináveis ao nosso Deus. Raabe reconhece essa justiça quando diz aos espiões que todos em Jericó estão apavorados porque sabem que o Senhor está entregando a cidade a Israel por causa do seu julgamento justo. A destruição de Jericó não era um ato arbitrário de violência, mas a execução do juízo de Deus contra o pecado. Quando nós vamos para Apocalipse, verso 16, diz assim, o versículo 5: e ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, Senhor, que és, que eras e que hás de ser, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Deus, sendo santo e soberano, irmãos, não julga segundo padrões humanos, mas de acordo com sua própria santidade e retidão. A justiça não é um padrão externo ao qual Deus tem que se submeter, mas algo que flui do seu próprio caráter, que flui do seu próprio ser. Portanto, todos os atos de juízo visam manifestar a sua justiça. Por isso, o juízo de Deus, irmãos, é um juízo justo. Deus estava agindo com justiça quando estava enviando o seu povo a entrar na terra de Canaã, começando ali por Jericó. Em terceiro lugar, irmãos, nós já vimos que o juízo de Deus é soberano, nós já vimos até aqui que o juízo de Deus é justo, e em terceiro lugar, que nós vamos considerar que o juízo de Deus é um juízo redentor. Verso 11 ao 14. Os irmãos podem ler, por favor? Comigo. Ouvindo isto, desmanhou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-nos, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, como tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão.
E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. O juízo de Deus, irmãos, está acompanhado da sua graça. O juízo de Deus, irmãos, nós podemos observar, na verdade, essa manifestação da graça, esse juízo redentor, lá desde o início. Eu citei agora há pouco Gênesis, capítulo 5 e 6, Deus aplicando o seu juízo através do dilúvio, mas ele também manifesta a sua redenção, preservando Noé e sua família. Mais à frente, quando ele aplica o seu juízo contra Sodoma e Gomorra, ele também aplica a sua justiça, ou melhor, a sua redenção, preservando Ló também a sua família. Deus, quando aplica o seu juízo, as pragas no Egito, ele preserva também o povo em detrimento à relação aos egípcios. Deus, irmãos, aplica o seu juízo, mas também aplica a sua redenção. Mas nem todos aproveitam dessa oportunidade. Quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 9, versículos 15 ao 21, eu vou ler para os irmãos, dizem assim: foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos de cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Os flagelos, irmãos, mencionados aqui em Apocalipse, como a destruição de uma terça parte das águas, dos astros, enfim, destruição até mesmo das pessoas, tem o objetivo de alertar e de levar ao arrependimento às pessoas. Isso nos leva a entender que o juízo de Deus, pelo menos nesse texto aqui, tem um papel de parcialidade no sentido de não destruir todo, de não ser uma punição definitiva. Advertências da parte de Deus para que as pessoas reconheçam a sua soberania e se afastem de seus pecados e se voltem para Ele. O texto que o presbítero Emanuel sempre gosta de citar, do livro de Abacuque: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Desde Gênesis, irmãos, quando Deus aplicou o juízo, dizendo, maldita é a terra, quando Deus aplicou o juízo, dizendo, você vai morrer porque você é pó e ao pó tornará, Deus também estava aplicando a redenção, promovendo um cordeiro que iria justificar todos. Desde o tempo, Deus está aplicando o seu juízo, chamando as pessoas ao arrependimento e mostrando que eles têm que voltar para os caminhos do Senhor. Em meio ao julgamento iminente sobre Jericó, vemos a redenção de Raabe. Embora a cidade estivesse destinada à destruição, a fé de Raabe a salvou. Sua confissão de que o Senhor é Deus em cima do céu e embaixo da terra mostra que em meio ao julgamento Deus redime aqueles que o reconhecem e confessam o seu nome. Isso aponta para o caráter redentor da justiça de Deus. Ele não apenas derrota o pecado, mas também salva os que nele se arrependem e passam a confiar nele. Raabe foi salva fisicamente e espiritualmente, irmãos. E vemos no Novo Testamento a sua inclusão na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 5, e depois ela é relatada na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11:31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Isso revela, irmãos, a profundidade da redenção oferecida por Deus, a graça alcançando o maior dos pecadores. Não foi assim conosco, irmãos? Não foi assim conosco? A graça que nos alcançou, a graça que nos livra da ira vindoura. O item mais emblemático que nós podemos destacar nesse capítulo 2 é justamente essa questão da fio escarlata.
Deus aplicando a sua redenção através da fé de Raabe, e também, além da sua fé e confissão em Deus, o fio escarlata que ela amarra na janela de sua casa, como um sinal para o exército de Israel, que aqueles que estiverem naquela casa deveriam ser poupados. Irmãos, não tem como nós não fazermos uma referência com o Senhor Jesus Cristo. Deus, ao olhar o sangue de Cristo que está sobre nós, irmãos, nos redime, nos justifica e nos poupa da sua ira. O juízo de Deus, irmãos, é um juízo redentor. Louvado seja o Senhor pelas suas misericórdias. Em último lugar, irmãos, o que eu quero considerar das características do juízo de Deus é que o juízo de Deus, ele visa a sua própria glória. Versos 24. E disseram a Josué 2:24, e disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. A glória de Deus, irmãos, retira todos os méritos do homem e exalta a si mesmo. A glória de Deus nos faz entender que toda empreitada, que todo planejamento, que toda estratégia, ela só é bem sucedida por causa da intervenção divina. Deus tem zelo por sua glória e não a divide com ninguém. Quando nós lemos a história de Gideão, no capítulo 7, Deus vai dizer: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. O pavor que recaiu sobre os habitantes de Canaã estavam destacados em Josué, e revela que o Senhor não só se contenta em ser glorificado apenas pelo seu povo, mas essa glorificação, meu irmão, se estende a todos os povos da terra. Enquanto Deus estava aplicando o juízo no Egito, enquanto Deus estava aplicando o juízo às cidades vizinhas, a Og e a Seom, a sua fama, os seus feitos estavam sendo proclamados em Jericó. Deus, ele não se contenta apenas que a sua glória seja restrita ou limitada. A glória de Deus, o vislumbre do seu poder, as suas maravilhas, têm que ser espalhadas a toda a terra, e todos têm que reconhecer o teu senhorio e a sua majestade. No capítulo 6, ou melhor, no capítulo 14 de Êxodo, verso 6, diz assim: e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e eles entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. A glorificação de Deus em Faraó, a glorificação de Deus através da destruição dos exércitos egípcios, a glorificação de Deus no povo de Canaã, irmãos, através do seu juízo, revela que a sua glória não se limita a atos de gentileza, não se limita a atos de misericórdia. Deus, ele não é só glorificado porque ele é bom, porque ele abençoa. Deus não é só glorificado porque ele manifesta a sua graça, porque ele cura, porque ele abre a porta de emprego. Deus também é glorificado e deve ser glorificado quando ele realiza os seus atos de justiça e de santidade. Deus deve ser glorificado também quando ele aplica o seu juízo. Deus deve ser glorificado também quando ele manifesta e quando ele castiga o pecado. Deus, ele não restringe a sua glória às pessoas que estão ao seu redor e também às circunstâncias, aos feitos ou às suas benesses. Deus é glorificado fazendo o bem ou também aplicando a justiça, irmãos. E por fim, irmãos, para nós concluirmos sobre essas características do juízo de Deus, eu quero fazer algumas aplicações. Nós vimos até aqui que o juízo de Deus é soberano, nós vimos que o juízo de Deus, ele é um juízo justo, nós vimos que Deus utiliza de instrumentos para a aplicação do seu juízo. Nós vimos que o juízo de Deus é um juízo redentor, e que agora, por último, o juízo de Deus visa a sua própria glória. Vamos considerar alguns pontos para a nossa aplicação.
Eu me lembro de um filme, ele já tem um determinado tempo, em que o homem está em uma cabine telefônica e que ele atende essa ligação e do outro lado da linha tem um homem ameaçando esse homem, dizendo que se ele encerrasse a ligação ou saísse da cabine, ele seria morto, ele seria alvo de um tiro. Irmãos, essa é uma aplicação que pode ser aplicada a nós. Nós que estávamos no alvo da mira da ira de Deus, do juízo de Deus. Nós, irmãos, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, alvos da ira de Deus, assim como Deus aplicou o seu juízo a Canaã. Nós que estávamos todos na mira de Deus. Essa é uma condição de todas as pessoas que vivem longe de Deus. Essa era a nossa condição. E essa é a condição de todos ainda que vivem longe de Deus e se assemelha ao povo de Canaã. Ironicamente, o nome do filme, no português, significa Por um Fio. Quando eu lembrei desse texto, eu lembrei também desse filme. Por um fio. A vida das pessoas estão assim, irmãos, por um fio. Por um fio. As pessoas não reconhecem que a vida delas estão por um fio, nas mãos de Deus. As pessoas não reconhecem que, se Deus não tiver de misericórdia, eles também perecem, eles também serão julgados. Todos que vivem longe de Deus se assemelham ao povo de Canaã, que vivia nas práticas libertinas, até que Deus dos céus diz, basta, e envia o seu juízo. Diz a palavra do Senhor, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Hoje é uma oportunidade para aquelas pessoas que aqui estão, que não conhecem a Cristo, que não firmaram seus caminhos em Cristo, para aqueles irmãos, para aqueles amigos que estão acompanhando essa transmissão agora ou futuramente. Hoje é a oportunidade de, assim como Raabe, vocês reconhecerem Deus como o único Deus, e sobre vocês estarão não mais um fio escarlate, não mais um fio, uma linha vermelha, não mais a marca de um fio, mas sobre vocês estarão o sangue precioso de Jesus, que nos purifica de toda a justiça. O texto de Tessalonicenses vai dizer, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda aplicação que eu quero fazer, irmãos, para nós mesmos. Irmãos, não desista da sua família. Não desista dos seus entes queridos que ainda não são crentes. Raabe, ao saber que o ataque sobre a cidade era questão de tempo, não hesitou em clamar por misericórdia por sua família. Continue clamando a Deus, irmãos, por seus entes queridos. Há um texto do apóstolo Paulo que ele fala para os coríntios, filhos amados, por quem de novo eu sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. O apóstolo Paulo ia sofrer de novo, irmãos. O apóstolo Paulo ia orar de novo. O apóstolo Paulo ia jejuar de novo. O apóstolo Paulo ia chorar de novo para aqueles irmãos, até que Cristo fosse formado neles. Do mesmo jeito, nós, irmãos, nós podemos nos perguntar, até quando, Senhor, eu vou orar por meu pai? Até quando eu vou orar por minha mãe? Até quando eu vou chorar por minha irmã? Até quando eu vou ralar os meus joelhos e clamar por eles? E a resposta de Deus, o apóstolo de Paulo para nós é essa: até Cristo ser formado em nós. Assim, irmãos, como Raabe foi salva e a sua família também foi preservada, nós também cremos que Deus pode cumprir a palavra do apóstolo Paulo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. O texto de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isso, irmãos, não desista da sua família. E em terceiro lugar, irmãos, como eu falei agora há pouco do filme, Por um Fio, nós podemos entender que essa expressão por fio pode significar algo que ocorreu por sorte, algo que aconteceu de uma maneira que não foi tão bem planejada, algo que aconteceu no último minuto, algo que por pouco não acontece o pior. Por um fio, irmãos, a empresa não fechou as portas e demitiu os seus funcionários. Por um fio, não escapa aquela pessoa da cirurgia.
Mas eu quero dizer, irmãos, que a nossa redenção ela não foi por um fio. A nossa redenção, irmãos, não foi por pouco. A nossa remissão, irmãos, não foi no último minuto, no último segundo que Deus fez uma manobra e conseguiu nos resgatar. O ladrão da cruz, irmãos, não foi salvo por pouco. O Senhor, desde a eternidade, já havia planejado com precisão a minha e a sua redenção. Desde a eternidade, Ele já tinha planejado e orquestrado a redenção de Raabe e da sua família. Irmãos, a nossa salvação, a nossa redenção, ela não foi por um fio. Que isso possa trazer alento ao nosso coração. Nós que por algum motivo estejamos tristes, estamos abatidos, estamos cabisbaixos com os dramas da vida, com os dramas pessoais dentro da nossa família, do trabalho, que nós possamos nos apegar a esta palavra e isso trazer renovo ao nosso coração, sabendo, irmãos, que sobre nós não está um fio escarlate, mas o sangue de Jesus que nos purifica de toda a injustiça. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.